E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, corpo e tudo que vai além disso, de forma leve e sem enrolação. E eu espero que esse episódio seja útil. Nesse episódio eu quero falar sobre um tema que eu percebo ser muito recorrente na clínica e, enquanto brasileiro, eu percebo que habita em mim também. Então, um tema que é, eu vivo ele de alguma maneira, já vivi mais, tem momentos que eu vivo menos, mas assim, é uma constante crise. Eu quero falar a respeito de ansiedade financeira. Eu quero falar com aquelas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com as suas finanças. Quero falar com pessoas que, quando vem o boleto chegar, já sente uma taquicardia. Eu quero falar com gente que, na hora de dormir, fica fazendo conta. Falar com gente que está inadimplente, falar com gente que já não aguenta mais se preocupar com quanto vai ganhar esse mês e quanto tem que gastar. Esse é um problema que, para ser muito honesto com você, eu vejo acontecer na vida de muita gente. Esse tempo todo trabalhando com gente ao longo da minha jornada, e olha só, eu trabalhei com gente na igreja, trabalhei com gente na rua, trabalho com gente na clínica, trabalho com gente dentro do ambiente de CrossFit. O tema da ansiedade financeira é uma frequente conversa que eu tenho. É simplesmente algo que acompanha a gente. No tempo que eu morei fora, eu percebi que realmente os brasileiros são bem afetados com esse tema. É claro que eu convivi com a maioria de europeus ou até outros latinos, mas nós brasileiros parece que a gente tem um problema sério com a ansiedade financeira e por isso que eu quero falar a respeito disso aqui. A ideia não é fazer um conteúdo aqui para você te ensinando a melhorar a sua vida financeira, não. Claro que a gente pode até conversar um pouquinho disso aqui e pensar estratégias para você poder organizar melhor a sua vida financeira. Mas a ideia é falar a respeito da ansiedade financeira, as implicações e, como sempre, algumas coisas práticas para ajudar a gente. Para começar o papo, é importante trazer alguns números para a gente ter uma real dimensão do problema. Veja bem, nós temos um estudo que mostra que 39% dos brasileiros sofrem de ansiedade financeira. Isso é muita gente, é quase metade da nossa população sofrendo, se preocupando com dinheiro noite e dia. E aí, se não fosse só um problema e fosse um absurdo isso, a gente tem 56 milhões de brasileiros diagnosticados com ansiedade. A Organização Mundial de Saúde, ela tem os números dos ansiosos e nós somos o líder em números absolutos, quer dizer que o Brasil é o país da ansiedade. Numa pesquisa de 2024, a gente chegou aos seguintes dados: 51% dos brasileiros têm alto estresse relacionado a dinheiro. 72% afirmaram que as finanças afetam a sua saúde mental. 63% dos brasileiros entrevistados disseram que não tem uma reserva financeira. E 49% dos entrevistados pela Ambima e Datafolha em 2024 disseram que a sua maior preocupação, de fato, é o dinheiro. E para colocar a cerejinha em cima do bolo, o Serasa, em 2025, disse que 74 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Bom, esses números são um absurdo. O Brasil, entre os países do G20, é o que tem as maiores taxas de juro relacionadas a cartão de crédito. Com isso eu quero dizer que sofrer com ansiedade financeira não é uma coisa simples ou algo que você está inventando. É que, de fato, a gente tem um problema grave relacionado ao dinheiro. Nós somos um país que tem gente que vive abaixo da linha da pobreza e tem aqui milionários. Nós somos um país que luta e luta muito quando o assunto é dinheiro e luta muito quando o assunto é saúde mental e dinheiro. O que eu quero dizer é que a ansiedade financeira não é algo simples e não é algo que a gente está inventando. O problema é que o nosso país realmente é um ambiente hostil quando a gente pensa em dinheiro. Nós somos um país que existem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e tem milionários. Nós somos um país enorme, ou seja, a gente é maior que um continente e a gente tem essa dificuldade e pode ser que você esteja enfrentando essa ansiedade financeira.
E aí a gente precisa fazer uma pausa aqui e entender que uma coisa é má gestão financeira e a outra é a ansiedade financeira. A má gestão financeira é a pessoa que tem dificuldade de organizar suas finanças. Isso se resolve com organização, com educação financeira. Agora, ansiedade financeira é um problema de regulação emocional quando o assunto é organizar a vida financeira. Fez sentido? Uma coisa é a gente ter dificuldade porque a gente não é educado a lidar com o dinheiro. Para você ter uma ideia, vou falar de uma coisa que eu converso muito com meus pacientes porque eles apresentam ansiedade financeira. Eu pergunto para quase todos se eles fazem o mais básico da educação financeira, que é anotar entradas e saídas. E eu te juro, isso assim, não é uma pesquisa, é a minha experiência com pessoas. A minoria absoluta, eu poderia dizer assim que 5% faz um controle financeiro. Os outros, eles sequer têm ideia do que eles gastam, com o que eles gastam, onde eles gastam, quanto eles gastam. Ou seja, eles não têm uma boa gestão financeira. Eles sequer receberam uma educação financeira. Eles não entendem sobre juros, eles não entendem se o cartão de crédito é bom ou se é ruim, se pagar no Pix é melhor, ou seja, há uma dificuldade com a gestão daquilo que entra e aquilo que sai. Isso é uma coisa. Isso pode estar completamente relacionado à ansiedade financeira, porque uma vez que se perde o controle ou que se tem uma instabilidade em lidar com o dinheiro, com o recurso que mantém a gente vivo, a gente pode sim ter um problema de regulação emocional. Ou seja, toda vez que eu vou lidar com o dinheiro, eu não consigo regular a minha emoção e eu fico ansioso, me dá taquicardia. Eu vou para minha cama e eu fico pensando no dinheiro, eu fico, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esse boleto? Ai, meu Deus do céu, o boleto vai chegar o mês que vem, eu vou ter que fazer hora extra, eu tenho que arrumar o trabalho, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo lá. Ou seja, são coisas diferentes, mas elas podem estar relacionadas e a maioria das vezes está relacionado. Mas veja bem, nem todo mundo que tem uma má gestão é ansioso financeiramente falando. Agora, a maioria dos ansiosos financeiros tem problema com gestão. E eu vou te falar, muita gente faz uma boa gestão, mas sofre de ansiedade financeira por razões sociais, porque nós somos um país desigual socialmente, onde tem pessoas ganhando milhões de reais e outras ganhando quase nada, onde, de fato, assim, a luta capitalista, ela atrapalha e ela desenvolve um sistema que faz com que as pessoas fiquem preocupadas com o dinheiro. Eu quero fazer uma pausa aqui e lembrar que eu já falei aqui sobre ansiedade, é um tema recorrente aqui no nosso podcast, é que o gatilho último da ansiedade é a preocupação. Então, se eu tenho uma preocupação com algo que vai acontecer no futuro, eu uso a estrutura mental da imaginação, preocupado com o pior cenário possível, com o boleto que vai chegar, com a próxima prestação, com o imposto e etc. Logo, essa preocupação pode ser um gatilho para a minha ansiedade, disparar a minha ansiedade. A ansiedade como resposta não só psicológica, mas física a uma preocupação de um futuro que pode desregular completamente nossa saúde mental. E aí, tem um problema relacionado aqui à gestão e à ansiedade, é que muitas vezes também saber, ter conhecimento, né, ter clareza não resolve a ansiedade. Isso é complicado, porque quanto mais eu tenho conhecimento, por exemplo, imagina que você faça uma boa gestão, então você sabe quanto que vai entrar e quanto que vai sair, e a conta não fecha, está sempre no vermelho, isso pode disparar uma ansiedade. Ou seja, muita gente então pode evitar até ter conhecimento da sua vida financeira justamente para não ter que lidar com a própria ansiedade. Então, quando a gente pensa nesse problema da dificuldade financeira, veja bem esses números que a Serasa apontou no seu estudo. Olha só. Quando ela entrevistou as pessoas, 64% das pessoas disseram que a dificuldade com o dinheiro atrapalhava a qualidade de vida delas. 54% das pessoas disseram que quando elas têm uma dificuldade financeira, isso influenciava o humor delas. 50% disseram que tinham um problema na sua energia, sua vitalidade, a maneira que elas se apresentavam para a vida. E 46% disseram que dificuldade financeira afetava diretamente os seus relacionamentos. Isso aqui é só para você entender o quanto que o problema financeiro pode aumentar essa ansiedade, essa preocupação, porque
ter dificuldade com o dinheiro não é apenas mental, é social. Quando eu falo de psicologia integrativa, é sobre isso, é algo que vai na nossa mente, no nosso corpo e vai para além disso. Nós somos esses seres que têm problema com o relacionamento, com a nossa existência. A gente começa a pensar, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu fui esquecido pelos deuses, eu fui abandonado por Deus, eu sou amaldiçoado, porque se eu não tenho dinheiro, então logo eu não sou próspero e não sou abençoado. Então a coisa ela vai expandindo e isso vai afetando a qualidade de vida, o humor, a energia, ou seja, a pessoa vai trabalhar e vai trabalhar mal, porque ela sabe que ela está trabalhando, aquele dinheiro não vai cobrir os gastos dela. E pior, os nossos relacionamentos são afetados por isso. Então, eu estou trazendo todos esses dados para você ter ideia do quanto tudo isso pode influenciar a nossa regulação emocional e o quanto que isso pode disparar a ansiedade. E aí tem outro problema crescente agora nessa geração que está vindo, essa geração mais nova, a geração Z. Por quê? Porque tem um movimento da geração Z que sofre de FOMO. E FOMO é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. E onde isso acontece? Especificamente nas redes sociais. Porque existe uma ostentação financeira, muita gente tem dinheiro e posta suas viagens, seus carros, seus relógios, suas roupas de marca, e aí a geração Z começa a olhar a vida do outro na rede social e começa a sentir agora esse diagnóstico do FOMO, e aí isso vai alimentar uma ansiedade financeira, por quê? Porque eles não estão à altura daqueles amigos e amigas que são herdeiros ou que ostentam uma riqueza porque vem de uma família rica, o que gera um problema ainda maior quando o assunto é ansiedade. E o pior de tudo é que muito desses jovens, e aí a geração Z são essa galera aí de 18 a 29 anos, ela começa a ter uma crise existencial de novo. Meu Deus do céu, será que eu nunca vou ter? Será que eu sou incapaz de fazer dinheiro? Eu quero trazer até um fenômeno aqui que é muito contemporâneo da geração Z, que é o trap, ostentação, que é aquele estilo de música onde fala das posses, é a corrente de ouro, eu tenho carro, eu tenho Porsche, nananã e nananã, nananã. Ostenta o ter. Por quê? Porque é uma geração que está entendendo que ter é melhor do que ser. Logo, cria-se mais ansiedade ainda porque eu não tenho, ainda que eu seja. O buraco é muito profundo e por isso que é um assunto muito delicado e assim, especialmente aqui no Brasil, eu vejo o quanto que isso é complicado. Tem um mecanismo que acontece, um mecanismo social, e eu não sei se você já percebeu isso, mas os ricos, eles não apenas são ricos, mas eles precisam mostrar para o mundo que eles são ricos. Então eles precisam habitar em lugares onde só o rico entra. E a gente começa a ter então as áreas VIP, a área hiper VIP, os ricos eles precisam sustentar o status quo. E veja bem, tem muito rico que perde a sua riqueza para sustentar o status quo, para sustentar esse lugar de riqueza. Eu não me sai da memória uma história que eu acompanhei de uma pessoa que era casada com uma pessoa que era herdeira e essa pessoa então perdeu o casamento, acabou e perdeu todo o dinheiro porque não tinha herança ali. Mas essa pessoa ficou com um carro e essa pessoa não teria mais condição de sustentar aquele carro. Mas essa pessoa não queria vender aquele carro. Por quê? Porque todo o seu círculo social sabia que o carro era o ícone daquela pessoa ser rico. E aí, como essa pessoa agora vai se manter naquele lugar social se ela tem que vender esse carro? Então essa pessoa começa a entrar em crise, em ansiedade, e muita ansiedade financeira, porque ela não pode mais ficar com o carro. Fear of missing out, é o medo de ficar de fora. E você... Sinceramente, assim, para você ver o grau que isso chegou, a pessoa começou a definhar, a pessoa começa a emagrecer, a pessoa começa a ficar mal, ou seja, vai afetando completamente essa pessoa. Então, essa é a gravidade do problema. E a gente tem um número absurdo aqui também. A gente tem mais mulheres sofrendo de ansiedade financeira do que homem. Ou seja, a gente tem aí 35% das mulheres aí sofrendo de ansiedade financeira e 18% aí é homem, né?
E por que será isso? A gente vai para mais um problema social. Mulheres que ganham menos que homens. A gente tem uma desigualdade no salário. Ou seja, você, mulher, pode ser que você esteja no mesmo cargo que um homem, mas ele ganhe mais que você. Mulheres que têm que sustentar a casa, tem que ter, é mãe, teve abandono parental, e aí ela tem que ter um trabalho fora. E aí essas mulheres vão desenvolvendo ainda mais a ansiedade financeira. Eu estou trazendo dados e eu sei que está ficando assustador, mas é porque é a verdade. E a verdade assusta mesmo. E a ansiedade financeira também me assusta, porque eu também sou um trabalhador. Eu sou autônomo, eu preciso vender o meu tempo, eu faço outras coisas além daquilo que a minha profissão me propõe. Até mesmo criar um conteúdo hoje em dia faz parte praticamente de todo trabalhador. Todo trabalhador autônomo precisa ser não só especialista na sua área, como ele também tem que ser especialista, por exemplo, em criação de conteúdo, porque senão ele não vende o seu trabalho. Então, o problema da ansiedade financeira é que ela vai levando a gente a agir, e a gente vai chegando numa sociedade do cansaço. A gente não só tem que sustentar, lidar com a ansiedade, mas também performar de maneira que a gente não perca. Então, de novo, eu sei que é assustador, mas a gente pode tratar a nossa ansiedade. E eu acho que é esse o papo que a gente tem que ter aqui. Como a gente sai desse buraco e vive bem, apesar de viver num país que fomenta a desigualdade, que fomenta a nossa ansiedade. Apesar de todos esses números, como a gente pode viver com qualidade de vida e tendo uma vida significativa. Se você se identificou com algo aqui e tá até difícil ouvir sobre o assunto, calma, respira. Eu quero falar a respeito de um ciclo que acontece e que é importante você ter consciência para a gente poder quebrar esse ciclo. Quando a gente pensa na psicologia comportamental, existe uma teoria que fala do reforço negativo. Isso é um ciclo que acontece geralmente com quem tem ansiedade financeira e evita lidar com o dinheiro, evita a gestão. Essas pessoas, elas evitam lidar com aquilo, logo elas aliviam aqueles sintomas da ansiedade. Aí o cérebro delas aprende que toda vez que elas evitam, elas sentem alívio. Então a vida financeira delas vai ficando no escuro, a dívida cresce e aí elas lidam com aquilo de novo toda vez que chega aquela notificação do banco ou do boleto, ou que sua dívida cresceu, e elas disparam de novo o gatilho e elas precisam fazer o quê? Evitar. E esse ciclo começa a destruir a saúde mental das pessoas. Veja bem, eu estou falando aqui de um ciclo e eu estou amparando toda essa conversa aqui em uma linha da psicologia. Então, calma, é muito mais profundo que isso e é claro que eu não vou fazer um compêndio aqui de todas as psicologias, mas só para você entender que esse é um ciclo que pode atrapalhar demais. Então, por mais que eu tenha dito lá atrás que às vezes lidar gera uma certa ansiedade, a gente precisa quebrar esse ciclo, não evitando lidar com a vida financeira. A gente vai precisar encarar, porque é impossível resolver algo se esse algo não estiver na consciência. E aqui eu trago outra psicologia. Se tá tudo no inconsciente, se tá tudo no escuro, a gente precisa trazer para o consciente para lidar. Isso aí é psicanálise. A gente precisa trazer isso à tona. A gente precisa trazer isso para a luz, enxergar o problema para quebrar esse ciclo. Porque muita gente está na ansiedade financeira e está nesse ciclo maldito, porque é muito sofrimento e, de novo, se você não lida com aquilo, você não sabe quanto você está gastando, pode piorar ainda mais o seu problema, e aí a gente vai para aqueles números de inadimplentes e pessoas que estão aí enforcadas. Outra coisa super importante que eu preciso falar para você, lembra que eu falei do ter e ser? Ter dívidas não quer dizer que você é um fracasso. Ter dívida quer dizer que você tem uma dívida. Você não é um fracasso porque tem uma dívida. Muita gente está ancorando a sua identidade, a maneira que ela se identifica com a sua conta bancária. Se eu tenho muito, logo eu sou bem-sucedido. Se eu não tenho, logo eu sou um fracasso. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. É importante que você ouça, porque
saber disso pode te ajudar a lidar com essa ansiedade, porque muito da ansiedade também está associada com a vergonha. E eu tenho aqui episódio que fala de vergonha. A gente tem vergonha. E vergonha está relacionado com algo que eu sou e não com algo que eu fiz. Porque o que eu fiz é culpa. Vergonha é algo que eu sou. E muita gente está sofrendo de ansiedade porque não só está preocupada com todo o problema financeiro, mas também por ter o problema financeiro, se identifica, se diz ser um fracasso, porque tem vergonha de ter o problema financeiro. Isso é terrível, mas a gente pode interromper isso quando a gente diferencia o ter do ser. E assim, se a gente pensar em pessoas, né, que se descolaram, lá Buda, Jesus, essa galera que abriu mão de tudo, né, São Francisco. Por que essas pessoas viviam bem sem ostentar? Por que essas pessoas viviam bem sem ter as coisas, sem a posse? Ou seja, tem um caminho de sabedoria aí. A questão é que a gente precisa fazer essa diferenciação. Eu ter uma dívida não quer dizer que eu sou um fracasso. Eu posso ter uma dívida e ser uma pessoa íntegra, feliz, que está lutando para pagar essa dívida, mas eu não sou um fracasso, eu sou um batalhador. E diferenciar isso pode te ajudar. Ó, presta atenção nessa história que eu vou te contar, porque ela é interessante. O Mulay Natan e o Shafir, em 2013, estudaram que agricultores indianos, antes da colheita, antes de receber o seu dinheiro, apresentavam um desempenho cognitivo pior do que quando eles tinham feito a colheita e já tinham vendido os seus produtos. Ou seja, esses agricultores, antes de ter o seu sustento, eles desempenhavam a cognição de maneira inferior do que quando eles já tinham o dinheiro em mãos e a colheita já tinha sido feita. Isso quer dizer que o nosso cérebro reage de uma maneira diferente quando a gente tem o dinheiro e quando a gente não tem. Então, muita gente que está com ansiedade é porque o cérebro tem reagido de uma maneira diferente à situação toda. Eu já expliquei aqui para vocês da amígdala, que é essa função da amígdala. No nosso cérebro tem a amígdala que ela é um aviso de emergência, é luta ou fuga. Então, quando ela dispara a emergência, eu tenho que lutar ou fugir. Ou seja, ela dispara um aviso de ansiedade, um aviso de estresse. Opa, eu tenho que resolver isso aqui. E ela não difere isso de situações imaginárias ou situações reais. Você de frente com o leão, ou você de frente pensando no leão fiscal, que é totalmente imaginário, pegar o teu dinheiro, pode ter o mesmo sintoma dentro de você, alarme. Opa, estamos em perigo. E por isso que muita gente evita lidar com o dinheiro, por isso que muita gente associa dinheiro com um problema. E aí a gente vai criando até crenças de que mexer com dinheiro me deixa mal, eu não sei lidar com dinheiro, é complicado lidar com dinheiro. A gente desempenha a mentalidade de uma maneira muito pior quando a gente está em escassez de dinheiro. Olha o ponto que a gente chegou. E veja bem como é que o negócio vai ficando pior, porque se eu estou num problema financeiro, eu estou num estresse crônico, eu estou sempre nesse modo de luta ou fuga, isso também vai influenciar o meu córtex pré-frontal, a minha capacidade de tomada de decisão, o desempenho cognitivo. Logo, eu não tenho a plena habilidade de resolver o meu problema justamente porque eu estou em escassez. Então, você está entendendo como que a gente precisa parar, respirar, entender que existe um problema financeiro, mas eu preciso lidar com isso. Então eu preciso regular minhas emoções de maneira que eu possa lidar com isso de maneira assertiva. Só que isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente passa dias, semanas, anos, quando a gente está entregue a essa loucura frenética, a gente vai pensando pior, a gente vai decidindo pior, justamente porque a gente tem essa falta de dinheiro. Então, é muito importante você ter conhecimento disso, de novo, para trazer à luz e a gente saber como lidar. Bom, então o que a gente faz na prática? Beleza, tá claro, né? Entendemos. Não tá fácil. Mas a gente precisa lidar com isso. Então, assim, eu vou te dar agora uma coisa muito prática para a gente, pelo menos, romper com esse lugar
sombrio que a gente entra. Se você está se identificando com isso, você vai precisar abrir a sua conta bancária, você vai precisar fazer conta. Você vai precisar lidar com isso, você não pode evitar. E eu preciso que você esteja com o seu cérebro oxigenado, que ele esteja pensando e não sinta que isso é uma ameaça. E como é que a gente faz isso? A gente regula através da respiração diafragmática. A gente precisa fazer respiração profunda. Se você quiser se acalmar diante de uma situação de estresse, uma das ferramentas que a gente conhece, a ciência ampara, é a respiração profunda. Então, bom, eu já falei aqui outras vezes e vou falar de novo. Agenda um horário na sua agenda durante o seu dia. E aí, toda vez que você se preocupar com o dinheiro, fala, não, às 6 da tarde da quarta-feira eu vou fazer conta. E aí, antes de começar, respira fundo, enche o diafragma. Para encher o diafragma, eu sempre ensino meus pacientes o quê? Põe uma mão na barriga e uma mão no peito. Respira bem profundo. A mão que tem que mexer é a da barriga, não a do peito, tá? Se mexer a da barriga e depois a do peito, beleza, respirou profundo. Respirou fundo, tranquilo. Faz umas 3, 4. Abre o aplicativo, anota. Começou a sentir a taquicardia. Aí você fala, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Só o fato de você verbalizar isso, dar nome às coisas, e aqui, ó, eu já ensinei uma vez aqui também, fale como se você estivesse falando para uma criança. Eu estou com medo, eu estou com a mão suando. Ao invés de generalizar ou falar coisas, né? Eu estou estressado. Não, fala, sabe? Eu estou ansioso, eu estou com taquicardia, as minhas mãos estão suando. Verbaliza isso, fala o que é que você está sentindo, fala para você mesmo. Volta a respirar, mas só o fato de você falar já abaixa essa carga. Isso a gente tem um estudo do Lieberman que mostra que a gente tem que nomear as nossas emoções. Por quê? Porque quando você nomeia a sua emoção, você reduz a reatividade emocional, você toma controle da sua capacidade emocional. E aí, você se aproxima daquilo lá e faz aquilo que for possível. Ficou insustentável, você abriu o aplicativo, abriu a planilha, amanhã você volta. Mas é importante que você enfrente isso. Então, assim, esse primeiro passo é que parece tão simples, mas o simples precisa ser feito. Você precisa romper com esse ciclo de ansiedade, essa espiral negativa, e ela passa por esse movimento de enfrentamento. A evitação não vai te ajudar. E aí, a outra coisa que é importante que você pratique é que você aprenda a dialogar com essa voz da sua imaginação que constrói os piores cenários possíveis. Eu nunca vou sair disso, eu sou um fracasso. É muito importante que você questione, fale assim, por que eu nunca vou sair disso? Por quê? E ao invés disso, esse é o pior cenário possível, quais são os outros cenários? Como eu saio disso? O que eu posso fazer para arrumar essa dívida? Porque assim, eu sei que muitas vezes é automático pensar no pior cenário possível, mas seja justo e pense pelo menos nos outros cenários, inclusive um que seja um bom cenário possível, porque pensar só no pior cenário possível vai piorar a sua ansiedade. E outra, prestar muita atenção se não tem uma crença aí que você é um fracasso, que você nunca vai dar conta, eu não consigo, isso é impossível, porque quanto mais você fala isso, mais você está alimentando o seu cérebro de algo que não vai te ajudar. Então é importante que você aprenda a lidar com isso. Eu sempre ensino meus pacientes sobre algo. Existe uma diferença entre possibilidade e probabilidade. Veja bem, é possível que eu estou gravando aqui e tenha um infarto aqui, e enquanto gravo aqui venha a óbito? É possível. É provável? Nossa, não é provável. Claro, tem 1% ali, mas assim, eu sou um cara que cuida da minha saúde, eu faço esporte, eu durmo bem, eu como bem, meus índices de colesterol estão bons. Então a probabilidade é muito pequena, a possibilidade existe, né? Ela pode inclusive ser 100%, mas a probabilidade é menor. Então, eu tenho uma super dívida. Qual é a possibilidade de eu nunca pagar? Pode ser 100%, mas qual é a probabilidade de eu pagar essa dívida em alguns anos? Qual a probabilidade de eu pagar essa dívida se eu fizer tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa? A gente começa a lidar melhor
com a imaginação. Então, de novo, eu falei para você respirar profundo. Por quê? Porque a gente vem pro presente, a gente para de ficar imaginando o cenário possível, a gente enfrenta a parada, a gente agenda um horário para lidar com a finança. E a gente também começa a construir cenários possíveis, cenários prováveis, cenários onde a gente não tá só lascado. Então, são práticas e técnicas que a psicologia já provou que funcionam para você aprender a lidar com isso. Agora, se tudo isso que eu falei para você de prático ainda assim for um gatilho e você já não dá, a minha pergunta é: qual é o menor movimento que você pode fazer em direção a ajustar a sua ansiedade financeira? Talvez você precise de um terapeuta. Talvez você precise urgente de um terapeuta. Inclusive, existem psicólogos que são especializados em ajudar pessoas com finanças. Mas assim, busque ajuda. Se o menor passo que você pode dar é buscar e pedir ajuda, dê esse passo. É muito importante. Porque às vezes essa lista de tarefa, você vai cair na evitação que eu falei lá atrás. E eu não quero que isso aconteça. Na verdade, que esse papo aqui ele traga a consciência que é possível a gente lidar. Eu sei que o nosso país é uma super crise, gente. Gente, e assim, sem politicar, apesar de ser um papo político, mas a gente tá aí, gente, há 500 anos a gente tá com um problema financeiro no nosso povo desde sempre. É uma realidade, não é sobre um espectro político ou outro, é uma realidade que, infelizmente, a gente ainda não vê uma luz do fim do túnel para dizer, tá, mas assim vai acabar e acabado a gente vai ficar um país de primeiro mundo. Tá longe isso. Eu não sei se a nossa geração vai ver essa solução. A não ser que o sistema capitalista do mundo, né, rompa e caia e a gente tenha um novo sistema, o que também não me parece ser muito provável, embora possível. A gente vai ter que lutar um pouco com essa demanda financeira. Então, de coração, assim, de psicólogo para paciente, se você se colocar nesse lugar, calma. Primeiro, você não está sozinho. Segundo, existe saída. Existe saída. E é muito importante que você aprenda a fazer uma regulação emocional, que você aprenda a acalmar o seu coração para lidar com isso de uma maneira assertiva, ou seja, escolher probabilidades melhores para resolver o seu problema. É possível e é provável que você possa lidar com isso. E lembra, gente, regulação emocional, já falei aqui em vários episódios, a gente precisa reconhecer o que é que está acontecendo dentro da gente, depois a gente precisa validar, tá, eu estou com medo, eu estou preocupadíssimo com a minha vida financeira, falar isso, depois a gente precisa agir. A gente só sai das situações agindo, gente. Então, assim, eu espero do fundo do coração que você, ao ouvir esse episódio, se sinta até inspirado. Eu já estive em situações terríveis financeiramente falando, onde gerou muito gatilho. Um dia eu vou trazer minha terapeuta aqui para esse papo aqui, porque esse é um assunto que foi muito recorrente. Veja bem, eu sou filho de uma mulher que teve 2 crianças e nenhum dos pais ajudou na criação dessas crianças. Nem o meu pai e nem o pai da minha irmã, filho da minha mãe. A minha mãe trabalhava o dia inteiro para sustentar 2 crianças, com uma pensão mínima que ajudava a pagar comida. Minha mãe trabalhava e trabalhava demais. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu nunca fui miserável, mas nunca fui rico. Eu sou fruto de uma família de classe média baixa que lutou e lutou demais para que eu tivesse o que comer, para poder desenvolver alguma coisa e achar um emprego. E assim, tudo que eu tenho, e eu não tenho muito, mas é feito com muito suor, é porque eu entendi que não adianta eu ficar preocupado com o fear of missing out porque o outro tem e eu não tenho, porque se eu sou algo, e algo que eu entendi que eu sou, é que eu sou batalhador, filho de uma mulher batalhadora que lutou e luta até hoje para viver uma vida simples, mas significativa, e que criou um homem que é íntegro, apesar de não ter nada, e tem força suficiente para lutar, para trabalhar. Eu brinco, gente, eu sou o pai do Cris, cara.
eu sou psicólogo e essa é a minha principal profissão. Eu trabalho no café de garçom com os meus amigos, que é minha família, que é o Pedro lá no Prego. E numa boa, faço café, faço. Meu, primeiro que ele é um prazer estar ali, mas entra o dinheiro. Ah, aí você fala assim, tá, mas entra muito dinheiro. Não, não entra muito dinheiro, mas me ajuda, é dinheiro. Eu sou estagiário de educação física. Já viu quanto o estagiário de educação física ganha? Aí você pode falar, pô, mas isso aí não paga nada. Não paga, mas me dá alegria, me dá batalha, me dá conhecimento para eu ajudar pessoas, porque eu tenho um propósito. Faz sentido? Então, isso está dentro da probabilidade de também um dia poder ter mais dinheiro para reduzir a minha ansiedade. Eu sou DJ, se me chamar para tocar, eu toco. Eu narro o campeonato, isso também me paga, são serviços. O podcast, ele não me paga R$ 1, não ganho R$ 1 do YouTube, não ganho R$ 1 do Spotify, mas pode trazer um paciente. Então, esses trabalhos foram maneiras de eu entender, diante da minha realidade financeira, como eu poderia me virar. E assim, de novo, e aqui não é sobre ostentação, até porque eu não sou um cara nem que é apegado a posses. Eu comecei esse podcast falando para amigos, e talvez você seja alguém que entende. Gente, eu, tá frio aqui em Rio Preto, tá frio. E as minhas roupas de frio, cadê? Já doei um monte. Ficou lá em Barcelona, várias delas. E aí, numa ligação de vídeo com meus amigos, eu falei assim, cara, pega essas roupas aí, doa, dá pra galera aí, pô. Porque aqui não vai fazer esse frio. Então, assim, eu não tenho apego com a coisa material. Porque eu prefiro ser do que ter. Isso me ajuda tanto a reconhecer quando eu tô com ansiedade financeira, mas me ajuda a falar, peraí, cara, mas a gente pode trabalhar, a gente pode lidar, vamos aí, vamos daqui, vamos dali, vamos fazer acontecer. Então, eu tô falando até de mim, assim, bastante aqui para você entender que eu sou um ser humano como você, eu sou brasileiro, e brasileiro eu sei como é que é, a gente é batalhador. Então, é para te inspirar também a entender que é possível e é provável que você saia da situação da ansiedade, porque eu regulei a minha emoção para lidar com a minha ansiedade. Eu faço isso, gente, eu anoto os centavos que eu gasto. Eu vou lá, eu faço planilha, eu faço conta, eu vejo que vai no mês que vem, é esse mês, eu vou planejando, eu corto gastos. Pô, qual o problema? Corto gastos. Pô, tá mais apertado? Vamos cortar gasto. Eu vou dali, vou daqui, mas eu lembro quem eu sou apesar da grana. Eu não faço escolhas malucas, eu não evito. Eu não vou fazer uma escolha que vai me prejudicar porque eu tenho consciência. E por mais que seja doloroso, eu não evito. Então, assim, do fundo do coração, esse final aqui não estava no meu script, é para te inspirar a lidar com isso, a lidar, porque nós somos brasileiros. Se você me ouve, talvez você não seja brasileiro, eu sei que tem pessoas de outros países que me ouvem e deve ter a legenda lá, mas assim, se você se identifica com isso, meu, saiba, é possível a gente aprender a lidar com isso sem a gente perder nossa saúde mental. Tudo que eu faço dessas monte de profissão é para ajudar pessoas, porque isso também está relacionado à minha vocação. Então, se esse episódio aqui te ajuda a melhorar a sua ansiedade financeira, ótimo. Compartilha ele, curta. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar na minha ansiedade financeira curtindo, comentando. Pô, ajuda demais o seu engajamento. Compartilhando o meu episódio, isso ajuda demais. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. A gente está aqui firme. Eu espero você no próximo episódio e eu espero que você não esteja nessa lista enorme de inadimplentes do Brasil ou com ansiedade financeira, que você viva bem, tá? Um forte beijo, um forte abraço e um grande beijo no seu coração. Até a próxima.